Boa tarde, bem-vindos ao Navegando por Medicamentos e Síndrome de Alpha-Gal, oferecido pela Biblioteca de Vineyard Haven e pelo Programa de Carrapatos de Martha's Vineyard. Meu nome é Liz Schiwick. Sou a coordenadora do programa para adultos na Biblioteca Vineyard Haven. E estou acompanhada por Patrick Roden Reynolds, do Programa de Carrapatos de Martha's Vineyard. Nosso palestrante de hoje é o Dr. Sachin Shah, farmacêutico e CEO da Vegan Med, dedicada a melhorar a transparência e a segurança dos pacientes. O Dr. Shah é doutor em farmácia pela Faculdade de Farmácia e Ciências da Saúde de Massachusetts e atualmente é professor de farmácia na Universidade do Pacífico em Stockton, Califórnia. O Dr. Shah publicou mais de 100 artigos científicos, gerando mais de 1 bilhão de impressões na mídia em veículos como a NPR e a BBC News. A Vegan Med, que em breve mudará de nome, e falaremos sobre isso em um minuto, está comprometida em aumentar a transparência na rotulagem de medicamentos para garantir que todos saibam exatamente o que contém em seus medicamentos. Sua missão é tornar os medicamentos mais seguros, gentis e inclusivos, especialmente para pessoas com alergias, restrições religiosas ou preferências alimentares, para que todos possam fazer escolhas informadas com confiança. Então, a palavra é sua, Dr. Shah. Obrigado, Liz, pelo gentil apresentação. E que prazer estar aqui. Quase me sinto como se estivesse de volta à faculdade em Massachusetts, fazendo o curso de farmácia, apenas conversando com seu grupo. Muito obrigada pelo convite. Então, hoje, como você gentilmente apresentou, vamos falar sobre medicamentos no contexto da síndrome alpha-gal, um tópico muito importante. E, como você disse, eu fundei a Vegan Med e a Fundação Vegan Med para resolver esse problema. E estou animado para compartilhar hoje, pela primeira vez, que agora vamos mudar o site para pillclarity.org, porque acho que é mais inclusivo e descreve melhor o que estamos fazendo, que é fornecer clareza sobre medicamentos. Mas deixe-me começar com algumas ressalvas, se não se importar. Uma delas é que tudo o que eu vou falar é minha opinião pessoal, e não necessariamente aconselhamento médico. A segunda é que não responderei a nenhuma pergunta específica sobre medicamentos. Para isso, recomendo que você acesse nosso site e pergunte, pois a resposta é um pouco mais completa e robusta. Mas, com certeza, falarei sobre lições gerais e classes de medicamentos como um todo. Claro que não conseguirei cobrir tudo dentro desse prazo. Então, quero deixar isso claro desde já. E não estou promovendo ou endossando nenhum produto ou empresa em particular. Nem estou aqui para desacreditar qualquer empresa ou produto, mas só quero deixar esses avisos logo de cara. Mas, dito isso, vamos ver se consigo avançar o slide, certo? Bem, quero reconhecer este gráfico de slide único, muito fundamental, que fala sobre a síndrome alpha-gal como um todo. Porque entendo que pode haver pessoas com diferentes origens neste webinar. A síndrome alpha-gal, também conhecida como alergia à carne vermelha, é causada por uma picada de carrapato, mais comumente o carrapato estrela solitária. Mas há 2 outros carrapatos que recentemente foram surgidos como causadores da síndrome alpha-gal, que são o carrapato de patas pretas e o carrapato de patas pretas ocidental. Mas o carrapato estrela solitária é o mais comum. Então, uma vez que este carrapato te pica, dentro de semanas ou meses você desenvolve uma alergia mediada por IgE a qualquer produto de mamíferos, como visto no gráfico do meio. Então, essencialmente, quando você se expõe a qualquer carne, laticínios, gelatina de mamíferos ou qualquer tipo de produto derivado de mamíferos, você pode ter uma reação alérgica. Curiosamente, essa reação pode se manifestar em horas, e é uma reação tardia. Alguns números divulgados indicam que ela ocorre de 2 a 8 horas após a exposição a um alérgeno de mamíferos. Na verdade, o fenotipo da reação apresenta 2 tipos. Um é a urticária clássica, com coceira e inchaço, ou anaflexia. Mas há um grupo de pacientes que também apresenta apenas sintomas abdominais, com náuseas, vômitos e diarreia, com ou sem anaflexia. Então, o que eu quero dizer é que, se você não tem a urticária e a coceira clássicas, lembre-se de que algumas pessoas apresentam apenas os sintomas gastrointestinais e você ainda precisa observar ao que se expôs.
seja na forma de alimentos ou de medicamentos. Este gráfico é do site da AlphaGo Information, AGI. E eu acho que eles fornecem um recurso incrível para todos que têm síndrome alfa-gal. E todas as pessoas com síndrome alfa-gal deveriam conhecer este site, que traz informações sobre a síndrome alfa-gal. E, claro, a sessão de hoje não é sobre o diagnóstico, nem sobre conversar com seu médico sobre isso. Mas Sharon já esteve aqui antes, juntamente com as fundadoras da AlphaGo Foundation, Debbie e Candace, que fizeram uma palestra fenomenal sobre como conversar com seu médico sobre a síndrome de alfa-gal. Você pode consultar o site e a palestra está lá, mas elas fizeram um ótimo trabalho. E eu incentivo as pessoas a ouvirem isso em termos de engajamento com seu profissional de saúde. Mas o que vamos discutir hoje é apenas a questão dos medicamentos. Dito isso, os organizadores deste webinar pediram às pessoas que compartilhassem suas ideias ou comentários, e elas receberam este comentário, que eu acho que captura muito bem a essência do problema. Vou ler. Diz assim: como encontramos as receitas necessárias se os médicos nem sequer pesquisam o que é seguro? Existe algum site que elas possam consultar? Eles não fazem ideia do que eu encontrei. E a pessoa descobriu que conseguir medicamentos, o aspecto mais difícil de ter síndrome alfa-gal, sabe? Vários profissionais podem simplesmente dizer: ei, eles não têm a mínima ideia do que prescrever. Volta em 90 dias e veremos como está indo, mesmo que recebem uma versão líquida, que as pessoas acham que pode ser diferente ou melhor. A farmácia pode não ter, ou o plano de saúde pode rejeitá-la por ser destinada a crianças. Então, este é o comentário. E acho que isso demonstra a frustração que muitos têm em encontrar os medicamentos certos para o tratamento da síndrome alfa-gal. Por isso, criamos uma empresa muito dedicada e voltada para o serviço, a Vegan Med, que agora é, como eu disse, pillclarity.org. E se você não tirar nada do que vou dizer, por favor, tire este site, que, quando se trata de medicamentos e da sua condição, neste caso, a síndrome alfa-gal, é um recurso disponível gratuitamente e pronto para ser usado. Portanto, este é um ponto importante para você memorizar como um recurso para você. Mas é claro que vamos nos aprofundar no assunto também. Então, o que eu fiz foi resumir em uma pequena imagem o que foi descrito anteriormente e, essencialmente, o processo é: seu médico prescreverá seu medicamento. E sim, isso pode ter seus próprios desafios. Eu reconheço isso, mas a receita vai para a farmácia, ou para a farmácia de um hospital, ou para um ambiente hospitalar. E esta, lá para o processamento. Agora, para essa farmácia, os medicamentos chegam através do fabricante farmacêutico, talvez por diferentes rotas, por meio de um atacadista ou algo assim. Mas no final das contas, eles chegam à farmácia, e a farmácia, ao mesmo tempo, está interagindo com o plano de saúde do paciente, para, em última análise, garantir que o medicamento foi prescrito. Espero que todos consigam visualizar o esquema simples. E agora vamos desenvolver isso aos poucos. A maneira de desenvolver isso é usar um exemplo. Neste caso, o médico prescreveu Lipitor, um medicamento comum para o colesterol. Em algum momento, foi um dos principais medicamentos prescritos, e ainda está entre os principais. Mas agora existem outros. Mas isso é uma marca. Agora, digamos que o médico receite Lipitor. Isso vai para a farmácia ou para a farmácia do hospital. E, acredite ou não, existem de 20 a 30 fabricantes diferentes dessa versão genérica no país, como mostrado pelos frascos de cores diferentes no canto superior direito. Mas a farmácia, na verdade, só vai vender alguns deles, como mostrado pelos frascos verde e preto. E isso se deve ao preço ou ao formulário. O fornecedor preferencial desse medicamento é o parceiro deles. Às vezes, quando você não recebe seu medicamento e a farmácia se recusa a abastecê-lo, pode ser por esse motivo. Agora, entra o plano de saúde neste programa. E o que acontece é que o plano de saúde pode estar dando à farmácia um valor específico, independentemente do fabricante que eles fornecem ao paciente. Portanto, é possível que alguns fabricantes sejam mais caros para a farmácia e ela perca dinheiro. Mas com os medicamentos preferidos, pode estar ganhando um dinheirinho. E é assim que a dinâmica do seguro, do fabricante e do fornecedor se conecta com a farmácia. E nesse cenário, eu mencionei que o Lipitor é uma marca. Mas a atorvastatina é um nome genérico,
como você vê na extrema direita, que é que o paciente acaba recebendo. Portanto, existe uma regra que quando se escreve um nome de marca, a farmácia normalmente o substitui e fornece a versão genérica, pois é mais barata para o sistema como um todo. Mas o princípio ativo da atorvastatina e do Lipitor, neste caso, é o mesmo. Portanto, você deve esperar os mesmos benefícios. Os ingredientes inativos podem ser diferentes. Ok, então isso está em um nível alto do fluxo, que eu quero que as pessoas reconheçam e entendem como a dinâmica funciona. Agora, vamos desenvolver um pouco mais sobre isso e dar a todos nós as ferramentas para navegar nesse cenário. E lembre-se do caso real das palavras de alguém que compartilhei enquanto passo por isso. A primeira palavra de 3 letras que eu quero que as pessoas levem é a sigla DAW, que significa dispensar conforme escrito, ou às vezes dizemos DAW1. O que isso significa é que esta é uma ferramenta que estou dando a vocês, que vocês devem ter em seu kit de ferramentas para que, ao conversar com seu médico, é claro, vocês saibam que, para manter um bom relacionamento e reconhecer que isso está aumentando a carga de trabalho deles, para descobrir quais medicamentos são adequados para você. Mas, se você conseguir descobrir quais medicamentos são adequados para você, o profissional pode escrever essas 3 palavras mágicas, dispensar conforme escrito. E, então, a farmácia recebe um sinal de que, ei, precisa administrar exatamente o medicamento que o profissional prescreveu, e não posso trocá-lo. Como no caso em que eu estava dizendo que o Lipitor seria trocado por um produto do tipo torvastatina. Aqui, seja a marca, o genérico ou o código específico que eles escrevem. Eles precisam dispensar conforme o profissional pretendia escrever. Portanto, esta é uma pequena ferramenta que você pode usar e pode conversar com o enfermeiro clínico, o enfermeiro e o provedor para tentar ajudá-lo a identificar os medicamentos. É claro que, ao se comunicar com o Pill Clarity, nossa equipe de farmácia também fornecerá códigos específicos que ajudarão você a identificar exatamente qual medicamento deve tomar. Mas, dispensar conforme escrito é uma das coisas que você pode levar para casa hoje. A segunda é a defesa do paciente. Muitas vezes, a farmácia deve ajudá-lo a descobrir se há algum ingrediente de origem animal, que é o que significa IDA no seu medicamento. E lembre-se do exemplo que eu dei, da torvastatina ou do Lipitor, onde existem de 20 a 30 fabricantes genéricos deste medicamento e cada um pode ter diferentes ingredientes inativos. Portanto, você precisa verificar se há algum ingrediente de origem animal. E no caso específico da síndrome alfa-gal, você está realmente procurando por ingredientes derivados de mamíferos. Mas, num espectro amplo, estou falando de ingredientes de origem animal. Então, agora, a farmácia pode te ajudar, ou até mesmo o farmacêutico do nosso grupo, responsável pelo Pill Clarity, pode te ajudar e você pode falar com o seu farmacêutico e dizer: ei, encontrei um medicamento específico ou você pode me ajudar a verificar? O que acontece é que agora a farmácia vai verificar e pode ter que pedir um medicamento diferente, como mostrado no cor azul petróleo que eu trouxe. Então, eles podem ter que pedir esse medicamento, o que pode levar mais tempo. Infelizmente, algumas farmácias podem nem mesmo preencher essa prescrição porque podem estar perdendo dinheiro e podem não ter condições ou disposição para atendê-lo. No entanto, quero dizer que existem muitas farmácias por aí que são muito simpáticas, entendem e querem fazer o bem ao paciente e preencherão a receita para você, mesmo que estejam perdendo um pouco de dinheiro com isso. Portanto, conhecer os ingredientes de origem animal e reconhecer que a farmácia precisa se esforçar um pouco mais para identificar os medicamentos certos e você conversando com a farmácia para que ela entenda esse processo, ajudará você a vencer esse cenário. E, claro, você também pode recorrer ao Pill Clarity para te ajudar. A última sigla de 3 palavras que quero destacar é NDC. NDC significa Código Nacional de Medicamentos e todo medicamento ou produto médico terá esse identificador único.
pois lembre-se de que a palavra atorvastatina é um nome genérico e não único. Você pode ter vários fabricantes, mas o número NDC significa Código Nacional de Medicamentos e todo medicamento ou produto médico terá esse identificador único, pois lembre-se de que a palavra atorvastatina é um nome genérico e não único. Você pode ter vários fabricantes, mas o número NDC é muito específico para o fabricante, a dosagem e o medicamento. Então, quando você falar conosco, forneceremos o NDC para que você possa falar com seu médico, com sua farmácia e até mesmo com o fabricante em nível de NDC, o que diminuirá suas chances de cometer erros. Outra dica importante é que, ao receber o medicamento, se notar que o comprimido parece diferente, consulte o NDC para verificar. Se você notar que não é exatamente o NDC que talvez tenhamos fornecido, por favor, verifique. Se você notar que não é o NDC que o fabricante forneceu, por favor, verifique. Esta é uma maneira única de você ir além de apenas verificar o nome do medicamento para ter certeza de que é exatamente do fabricante que você deveria receber. Agora, que vocês veem esse quebra-cabeça de como tudo se encaixa, temos boas notícias. A boa notícia é que, no contexto da síndrome alfa-gal, em 76,5% ou mais de 75% dos casos, podemos fornecer um medicamento adequado para a síndrome alfa-gal, sem ingredientes derivados de animais ou mamíferos. Portanto, essa é a boa notícia, e apresentamos esses dados no maior encontro sobre alergia no início deste ano, chamado QuadAll, e quero parabenizar publicamente a QuadAll por reconhecer que os medicamentos também são um problema no contexto da síndrome alfa-gal. Agora, uma pergunta comum que recebemos é: os medicamentos são um problema? Bem, acho que os pacientes sabem disso, mas quais são os dados que comprovam isso? Então, também na reunião QuadAll, mostramos que, no ano passado, tivemos um aumento de 238% no número de consultas sobre medicamentos para a síndrome alfa-gal entre o primeiro e o quarto trimestre. Um segundo dado é que, embora não haja dados suficientes, você pode aprender muito com os grupos do Facebook, onde os pacientes se apoiam, e há centenas de grupos no Facebook por aí. Eu incentivo os pacientes a se juntarem a eles, porque você aprende muito com eles e é uma ótima rede de recursos. Agradeço às pessoas que os impulsionaram. Mas analisamos cerca de 1.200 postagens de pacientes no Facebook e analisamos o que eles estavam falando. Se você observar a parte inferior do gráfico de pizza, verá que eles estão falando sobre comida em cerca de 21% das vezes e sobre medicamento em cerca de 19%. Portanto, a discussão sobre comida e medicamentos é relativamente igual, o que nos dá uma maior inclinação de que os medicamentos também são definitivamente um problema. Então, se alguém não está reconhecendo isso, você pode usar alguns desses dados. Parte disso foi apresentada no Colégio Americano de Cardiologia, na sessão de pôsteres sobre farmácia, e a outra parte foi apresentada no encontro QuadAll, o encontro sobre alergias sobre o qual falei. Portanto, há dados que comprovam que os medicamentos também são um problema. Agora, a questão é: quais são os riscos? Podem ser graves? Há uma série de dados sobre a gravidade e a porcentagem de pessoas afetadas por medicamentos no contexto da síndrome alfa-gal. Fizemos uma pesquisa com cerca de 550 pessoas, das quais 87% eram mulheres com idade média de 52 anos. O que descobrimos foi que 92% delas disseram que tiveram que modificar seus medicamentos devido ao diagnóstico de síndrome alfa-gal. Observe no gráfico à direita que todas essas pessoas, como se trata de uma amostra de apenas 500 pessoas, tiveram reações a alimentos, mas 75% reagiram a algum tipo de reação a medicamentos, cerca de 20% a produtos odontológicos e de higiene pessoal, e o mesmo ocorreu com vacinas. Mas um número importante para você saber é que 50% dessas pessoas tiveram uma reação anafilática que pode ser muito grave e potencialmente fatal. Isso é importante para você saber. Outra coisa importante é que algumas pessoas morreram em decorrência de medicamentos, e um exemplo bem conhecido é o medicamento Satuximab.
É conhecido como um medicamento biológico e é produzido a partir de linhagens celulares de ovário de hamster chinês, sobre as quais falarei em breve, mas há relatos publicados de pessoas que morreram em decorrência dele. Agora, uma coisa que quero reconhecer é que é muito difícil provar causalidade quando em termos de ei, isso foi uma fatalidade induzida por drogas ou por medicamento ou uma reação anafilática induzida por drogas. É possível que haja subnotificação. Então você precisa estar ciente disso, ser cauteloso e ser um bom defensor do paciente para você mesmo também. Então, quais são os medicamentos que você conhece em termos de frequência de ingredientes de origem animal? Mencionei anteriormente que são os ingredientes inativos que frequentemente precisamos observar. Em uma análise das 100 formulações orais mais comuns, eles descobriram que 75% delas continham lactose, gelatina ou estearato de magnésio, todos de origem animal. A gelatina é a mais comum. O estearato de magnésio pode ser de uma planta ou de um animal. Então, leve em conta que quando você se depara com estearato de magnésio, nem sempre é ruim, mas pode ser e você precisa verificar. Você precisa saber a fonte do estearato de magnésio e algumas empresas fazem um ótimo trabalho e dizem estearato de magnésio não bovino, e isso significa que você está bem. Mas eu olhei no banco de dados do FDA e a gelatina está mais de 9.500 medicamentos. O estearato de magnésio está em mais de 33 mil medicamentos e a lactose está em mais de 25 mil medicamentos. Então, só para lhe dar uma ideia, você precisa ser vigilante. Dito isso, pessoas com síndrome de alfa-gal não estão necessariamente reagindo à lactose, mas a lactose pode ser contaminada com a molécula e, portanto, você precisa ter cuidado com a lactose. Claro que há outras pessoas que têm alergia independentemente à lactose, e algumas delas são sensíveis o suficiente a medicamentos. Esse é um cenário diferente, ok? Mas quero ressaltar isso também. Outros ingredientes comuns, dos quais você deve estar ciente. Qualquer coisa que tenha um estearato que soe com um nome, polissorbato com um número no final, glicerina é comum, colágeno, lanolina, heparina não é necessariamente um ingrediente. Claro que é um medicamento, mas vem de uma fonte animal e alguns pacientes que você conhece têm reações a ele. Mas quando você está discutindo medicamentos com sua equipe de saúde, é sempre um cenário de risco-benefício. Então, não estou dizendo que as pessoas nunca devem tomar heparina. O que estou dizendo é que existem alternativas à heparina, mas algumas pessoas também podem ficar bem com a heparina, mas você precisa estar ciente e precisa ter a discussão com sua equipe de saúde. E o último que eu quero apontar novamente, um controverso, são os medicamentos que são feitos em linhas celulares, como linhas celulares de ovário de hamster chinês. Muitas vezes, os biólogos terminam com um medicamento cujo nome soa como anticorpo monoclonal MAB, como exemplo, mas você precisa estar ciente e precisa ter a discussão com sua equipe de saúde. E o último que eu quero apontar novamente, um controverso, são os medicamentos que são feitos em linhas celulares, como linhas celulares de ovário de hamster chinês. Muitas vezes, os biológicos terminam com um medicamento cujo nome soa como anticorpo monoclonal MAB, como exemplo, mas os biológicos são frequentemente feitos em linhas celulares de ovário de hamster chinês. As linhas celulares de ovário de hamster chinês às vezes podem glicosilar para o epítopo alfa-gal. Então, algumas pessoas podem ter uma reação também, mas muitas pessoas tiveram sucesso com produtos biológicos também. Também é uma discussão caso a caso que você precisa ter com seu provedor e às vezes eles fazem isso na introdução do medicamento na unidade de saúde. Sim, é complicado, mas sua segurança é importante e dessa forma você saberá que está fazendo isso em uma capacidade monitorada e supervisionada. Ok, outra coisa a reconhecer é que muitos desses ingredientes derivados de animais têm alternativas sem animais ou vêm de alguma fonte, como estearato de magnésio, portanto, muitas opções estão disponíveis e, como eu disse antes, mais de 75% das vezes podemos encontrar um medicamento que seja adequado para você.
Ok, estou tentando passar para o próximo slide agora. É uma rápida demonstração e explicação, apenas para que você possa começar a pensar em produtos comuns. Por exemplo, Tilenol, multivitamínicos muito comuns, Benadryl muito comum, definitivamente usado em uma quantidade razoável no contexto da síndrome alfa-gal. E os inferiores também são conhecidos como antihistamínicos, Xizol e claritina, todos eles podem ter gelatina ou lactose. Mas, como eu disse antes, alternativas também estão disponíveis, mas eu só quero dar alguns exemplos. Mas se você vir a palavra gelatina ou gel, você sabe que os sinais de alerta devem estar ligados. No lado direito, eu tenho alguns produtos de prescrição. Hidroclorotiazida, que é um medicamento comum para a pressão arterial, como neste caso, tem lactose. Algumas pessoas pensam, se eu apenas mudar a formulação para um líquido, pode ficar tudo bem. Nem sempre é o caso. A glicerina pode ser usada, que pode ser de origem animal, então você tem que ter cuidado, é claro. Eu tenho alguns inaladores como exemplos na parte inferior. Um é uma marca e tem sebo e está no dispositivo. Não necessariamente no medicamento, então você também precisa estar ciente. E o outro é um levalbuterol usado em ambientes de asma. Também o dispositivo tem um ingrediente derivado de animais, então você pode não estar pensando neles, mas pense nessas configurações. Estou dando exemplos de que alguns deles podem não ser adequados. Isso expande os casos de diferentes tipos de produtos que mencionei a heparina anteriormente, mas o lactato de Ringer é usado no ambiente hospitalar. E neste caso, a bolsa tem ingredientes derivados de animais e então estou indo para a coluna superior agora. Tem algumas suturas e produtos odontológicos e eles podem ter sebo ou alguns ingredientes derivados de animais desconhecidos também, conforme declarado pelo fabricante. As vacinas na extrema direita geralmente têm ingredientes derivados de animais, mas muitos pacientes com alfa-gal tiveram sucesso com as vacinas. Então, converse com o seu médico. Não é não absoluto, ok? Agora sim, existem muitas vacinas, medicamentos, muitos deles têm ingredientes derivados de animais. Mas, como eu estava mostrando antes, talvez a concentração seja menor nas vacinas, que é a porcentagem de pessoas que reagiram às vacinas foi menor em nossos pequenos dados de 500 pessoas, mas o resultado final é que nem todas as vacinas são um não e. Na parte inferior, tem alguns produtos que são usados para parar o sangramento e podem ter qualquer fonte de animal neles também. Agora, comemoramos o lado divertido e o lado do sucesso na Vegan Med. Também somos a Pale Clarity. Estamos certificando produtos e se você vir esse tipo de logotipo neles e multivitaminas, produtos de saúde, produtos de beleza, no canto inferior direito, há um ótimo exemplo de difenidramina, frequentemente usado no cenário da síndrome alfa-gal, que não contém ingredientes derivados de animais. Aspirina, ambos são certificados, então sabemos que estamos trabalhando com o fabricante e temos certeza de que não há ingredientes derivados de animais. À direita estão produtos comuns, como a adavostatina, doxiciclina, frequentemente usado no cenário de carrapatos, e a levotiroxina, usado para problemas de tireoide. Uma pergunta muito comum que recebemos é: temos soluções para as quais não há ingredientes derivados de animais? Continuando, isso mostra a diversidade de produtos. Dou exemplos de produtos odontológicos que não são adequados. Na extrema direita, você pode ver alguns produtos odontológicos que são adequados. Na extrema esquerda, as pessoas nos perguntarem sobre joelheiras, eletrotudos. Quando você está fazendo um eletrocardiograma, alguns curativos na segunda coluna e, claro, suturas são algo que você deve ter cuidado e também certas colas usadas em dermatologia. Claro, certas válvulas em cirurgia cardíaca também pode ser de origem animal. Então, isso mostra a diversidade de produtos dos quais você precisa estar ciente. Com certeza, eu quero falar sobre as classes comuns de medicamentos usados no tratamento da síndrome alfa-gal. Não há tratamento para a síndrome alfa-gal, mas podemos tratá-la. É claro que as pessoas que usam epinefrina devem levar consigo
antihistamínicos e corticosteroides. Eles estão disponíveis como genéricos. Todos os 3 produtos estão disponíveis sem quaisquer ingredientes derivados de animais. Bem como na extrema direita, quero dar um destaque especial a um produto, o Zolaire. Ele não é indicado para síndrome alfa-gal. É indicado para alergias alimentares. É considerado um produto biológico, mas muitos pacientes com síndrome alfa-gal e nossos dados sugerem que talvez, mais do que você imagina, 80 tiveram sucesso com a Zolaire. Algumas pessoas reagiram a ele. Então, não é para todos, mas é um medicamento emergente que pode ser usado. Você sabe, fora do rótulo, no contexto da síndrome alfa-gal, ou no rótulo, neste contexto de alergia alimentar. Ok, então, esses são de alto nível, apenas falando sobre os tipos ou classes de medicamentos que seu provedor pode estar usando, especialmente para pacientes que estão tentando controlar a síndrome alfa-gal. Quero dar um destaque especial à epinefrina, porque muitas pessoas têm medo da epinefrina e de se injetar, e isso é real. Quero reconhecer isso, mas também existem produtos mais novos no mercado, é claro. Há as canetas de epinefrina clássicas à esquerda, mas há um produto por aí chamado Avic, que tem uma boa gravação de voz que o acompanha, o que torna a experiência de se injetar muito mais suave e é um dispositivo do tamanho de um cartão de crédito, fácil de transportar e, se o seu seguro cobrir, esse também é um ótimo produto para você ter. O mais novo no mercado é um produto chamado Nef, é um spray nasal. Então não há agulhas e pode ser ótimo para crianças ou pessoas que não gostam de agulhas. Claro que você também teria que passar pelo seguro para isso e talvez seria um pouco mais difícil do que a caneta. EpiPen, clássica, e eu quero reconhecer os desafios financeiros em torno disso. Mas quando você fala com o seu provedor e ele pode fazer a distribuição conforme escrito, ele pode fazer algo chamado trabalhar em formulários de autorização prévia. Você pode ter acesso a esses medicamentos e obtê-los através do seguro também. Claro, pulseiras de identificação médica são algo que pode salvar sua vida. Eu recomendo fortemente e há muitos lugares onde você pode conseguir algumas agora. O que eu não falei é sobre um ingrediente chamado carragenina, que não é derivado de mamíferos. Na verdade, vem de algas vermelhas, mas muitos pacientes também reagem à carragenina. Então, eu dei 2 exemplos simples aqui. À esquerda, há uma pasta de dente. À direita, há um medicamento chamado Pradaxa. Você pode ver nos ingredientes que ambos dizem carragenina. Se você é alguém que reage à carragenina, fique atenta a isso. Talvez você esteja reagindo a isso. Uma coisa interessante sobre o medicamento Pradaxa, do qual estou falando aqui, é que ele é de marca e contém carragenina, mas agora também está disponível como genérico. Alguns fabricantes de genéricos não usam carragenina, então você pode obter esse medicamento sem a carragenina. Esse é um ótimo exemplo. Lembretes rápidos. Lembre-se de que há um nome de marca e um nome genérico, mas essencialmente a eficácia dos medicamentos deve ser a mesma, porque o ingrediente ativo é o mesmo. Ok. A preocupação surge em torno da segurança, porque os ingredientes inativos, especialmente, precisam ser questionados no contexto da síndrome alfa-gal. Ok. Mas, marca e genérico. Você pode esperar a mesma resposta se sua farmácia estiver mudando um pelo outro? Mas, do ponto de vista da segurança, você precisa ser um defensor do paciente. Converse com seu médico, converse com sua farmácia, para que você possa obter os direitos do paciente que são adequados para você. E eu dei o exemplo do Lipitor e da atorvastatina. Avançando. Outro lembrete é que existem ingredientes ativos e ingredientes inativos. Os ingredientes ativos são o que realmente impulsionam o benefício clínico. Os ingredientes inativos são geralmente usados para a estabilidade da formulação, preservação da aparência. Vários outros motivos, mas esses são os que nos preocupam, porque tanto os ingredientes ativos quanto os inativos podem ser derivados de mamíferos. Então, quando você pega um produto de venda livre ou um medicamento que foi embalado naquele frasco laranja para você, não olhe apenas para o ingrediente ativo. Encontre o documento completo e procure nas letras miúdas os ingredientes inativos também.
Eu só quero reforçar esta mensagem. E claro, falei sobre o código NDC. O código NDC realmente ajudará você a minimizar erros de medicação, devido à troca de nomes genéricos e fabricantes. E, quando você entrar em contato conosco, entre em contato conosco e pergunte se você pode nos contar sobre este NDC e sempre informaremos no contexto dizendo: ei, aqui está o medicamento que pode ser adequado para você e aqui está o NDC apropriado. A razão pelo qual isso importa é que você pode ser muito específico com sua farmácia ou seu provedor para que erros não aconteçam. Ok, então, lembre-se do NDC. Muitas pessoas conhecem e falam sobre o DailyMed. O DailyMed é um recurso governamental maravilhoso de todos os medicamentos do país em seu site. Ok, acho que este é um ótimo recurso para você usar e verificar quais são os ingredientes ativos e inativos do meu medicamento. E eles também têm isso pelo NDC. Aqui está a pequena preocupação em torno da plataforma DailyMed. Houve um estudo independente feito onde eles analisaram 100 formulações no banco de dados do DailyMed e compararam com o rótulo do produto estruturado fornecido pelo fabricante. E como você pode ver na linha inferior do slide 39, das formulações que eles examinaram, tinham inconsistências. Então, por favor, vai além de apenas verificar o medicamento diário. Se o medicamento diário disser que há gelatina ou algo assim, então é claro que você sabe que você pode. Você pode dizer que não vou tomar este medicamento se não for apropriado para você. Mas não confie apenas no DailyMed. Embora seja um ótimo recurso para ter certeza absoluta de que você deve tomar esse medicamento, o ideal é entrar em contato com o Pill Clarity ou com o fabricante, mas dê esse passo a mais, porque há alguns dados que sugerem que a medicação diária pode nem sempre ser precisa, mas é um ótimo recurso agora. Acho que uma das melhores maneiras de saber o que há em seus medicamentos é ligar para o fabricante. O padrão ouro, certo? Porque eles estão fabricando o medicamento, certo? Eles podem ir até o número exato do lote e fornecer detalhes, se você quiser. Embora este seja um recurso incrível, há algumas coisas que quero que todos nós saibamos. Uma delas é não ligar apenas para o número genérico 1800. Quando possível, procure pela palavra Centro de Informações Médicas, porque isso o levará exatamente às pessoas com quem você deseja falar. Ok, agora, em um pequeno projeto que fizemos, onde ligamos para os 20 principais fabricantes, eles conseguiram nos ajudar com as respostas corretas, 60% das vezes. E isso é publicado. O que isso significa é que 40% das vezes eles não conseguiram nos dar uma resposta adequada. Acho que essas pessoas que atendem o telefonema são bem intencionados, mas às vezes acontecem erros e podem ser fatais. É por isso que estou dizendo, faça também a devida diligência. Você verificou o DailyMed? E agora, você está falando com aquela pessoa do outro lado da linha? Pergunte a ela dizendo: ei, eu vejo o estearato de magnésio aí. Você tem certeza de que este é um estearato de magnésio de origem vegetal e não um estearato de magnésio de origem animal? E isso pode levar essa pessoa a dizer: sabe, senhora, deixe-me verificar novamente. Esses podem ser o tipo de erro que às vezes eles podem nem entender completamente todos os ingredientes, a menos que a equipe de informações médicas tenha feito um ótimo trabalho e tenha uma carta interna para as pessoas com síndrome alfa-gal. Ok, então, quero salientar que certifique-se de que saber como fazer as perguntas e de ser minucioso ao ligar para o Centro de Informações Médicas do medicamento. O fabricante, na parte inferior, quer falar sobre outra maneira de entrar em contato com eles, que muitos deles terão um e-mail ou um formulário de contato online. Esses não são dados publicados, serão divulgados no futuro, mas essencialmente entramos em contato com mais de 100 fabricantes de medicamentos, para os 200 principais medicamentos. Em um período de 3 semanas, só obtivemos resposta adequada para 50% das vezes. Então, esse é um método para entrar em contato com eles. Sim, você receberá uma resposta rápida? Nem sempre. Mas o melhor cenário é ligar para eles em vez de enviar um e-mail ou um formulário de contato online. Então, estou apenas contando tudo para fins de conhecimento, mas também estou mencionando que ligar para eles fará com que sua resposta seja mais rápida. Mas há limitações, então seja um bom defensor de si mesmo também. Ok.
Quero dar alguns exemplos do tipo de problema que pode acontecer, até mesmo do lado do fabricante do medicamento. Eles podem lhe enviar uma carta legal às vezes, mas a carta pode ser confusa. Aqui está um exemplo e eu escondi o que é o produto, onde diz na parte superior que nenhum ingrediente de origem animal é usado diretamente durante a formulação final deste produto. Não pare de ler a carta, porque como você pode ver ao ler a carta, ela é feita em linhas de células de ovário de hamster chinês. E logo abaixo fala sobre colesterol de fontes mamíferas. Portanto, se você não leu a carta cuidadosamente e parou em "você sabe que não existem ingredientes de origem animal", isso pode ser um problema para alguns pacientes. Portanto, leia as cartas com atenção e use várias fontes para ter certeza. E, claro, é isso que estamos fazendo na Pill Clarity também, para tentar fazer o melhor que podemos para servir aos pacientes e eliminar o fardo de encontrar os medicamentos certos. Este é outro exemplo em que você sabe que a resposta do fabricante diz que não contém ingredientes derivados de animais. Mas a Daily Med disse que continha gordura dura, o que é uma contradição. Pergunte mais e certifique-se de ter feito a devida diligência. Se você encontrar outro produto em que esse tipo de discrepância não exista, continue com isso, mas estou apenas dando exemplos do que aconteceu e do que poderia acontecer. E como não queremos ficar presos neste cenário, agora, aqui está uma vitória. Este é o padrão ouro e eu quero agradecer aos fabricantes do Furoscix. Este é um produto chamado furosemida, um medicamento que algumas pessoas o conhecem como uma pílula de água, muito comumente usado em cuidado de saúde. Este dispositivo, na verdade, tem ingredientes ativos e inativos. Tem um recipiente, é um infusor corporal e trabalhamos com eles para ter algo chamado carta de resposta padrão. E estamos colaborando com empresas farmacêuticas como essas para ter cartas de resposta padrão conosco, que vão além de ingredientes derivados de animais. Também incluem outros alérgenos para que possamos ter um local central para todas essas informações. Tivemos um paciente com 37 medicamentos e fomos capazes de ajudá-lo em menos de 30 minutos, porque muitas empresas estão trabalhando conosco para ter cartas de resposta padrão. E esta é a maneira padrão ouro de fazer isso. Então, esta é uma vitória do que gostaríamos de ver acontecer mais no futuro. Então, você sabe, conforme eu termino, quero lembrar a todos que o site é pillclarity.org. Ajudamos mais de 150 mil pessoas no ano passado por meio de nossa plataforma. Temos milhares de pacientes entrando em contato conosco individualmente para obter medicamentos. Pode ser 1 ou 37 de cada vez, 5.000 produtos de venda livre e com receita que podem ser adequados para você. E, novamente, este é um recurso gratuito para provedores de saúde e pacientes também. E isso é algo de que nos orgulhamos em tentar ajudar o máximo de pessoas possível quando você acessa o site. Se tiver alguma dúvida, pode simplesmente perguntar a um farmacêutico. Como pode ver no botão e à esquerda, se quiser encontrar um produto de venda livre ou até mesmo um produto com receita. Pode usar esse botão e, se um produto com receita estiver disponível, se aparecer, você pode nos perguntar e podemos fornecer mais informações também. Muito fácil de usar, esses são os 2 botões principais que você usará e, fora isso, é principalmente educacional. Em nosso site também há um banco de dados de quase 100 farmácias com as quais trabalhamos. Então, para algumas farmácias, nós demos informações sobre o cenário da síndrome alfa-gal e como encontrar os medicamentos certos. Estamos colaborando com elas para que os pacientes com alfa-gal possam ser atendidos de maneira certa. Você pode usar, se eles estiverem listados em nosso site, você sabe que você pode trabalhar com eles para conseguir os medicamentos para você. Se já os estiver usando, se estiver falando com uma farmácia que não está no site deles, você pode dar a eles nossas informações. Estamos felizes em trabalhar com eles, mas eu quero fazer um comentário rápido sobre composição também. Composição é o processo de personalização pessoal de um medicamento que é feito especificamente para você, usando suas especificações. Neste caso, mais comumente vai ser: eu não quero nenhum ingrediente derivado de mamíferos no meu medicamento. Frequentemente, um desafio com medicamentos compostos
é que o seguro pode ou não cobrir, ou algumas farmácias de manipulação estão apenas fazendo um modelo de dinheiro, pagamento à vista. Então, lembre-se, 75% do tempo nós podemos encontrar para você um medicamento que seja adequado e já seja feito por um fabricante. Mas no raro cenário em que isso não é possível, nós podemos tentar ajudar você a encaminhá-lo para uma farmácia de manipulação e você pode ver se o seu provedor de saúde, a farmácia de manipulação e você podem trabalhar juntos para passar pelo seguro ou encontrar um preço à vista. Mas eu quero reconhecer que essa é uma opção disponível e a palavra que você está procurando é uma farmácia de manipulação. Ok, ótimo. Este é um dos meus penúltimos slides e eu quero fazer um apelo à ação para todas essas diferentes partes interessadas que estão trabalhando juntas para ajudar o paciente com síndrome alfa-gal e identificar os produtos certos. Então, meu primeiro apelo à ação é para o paciente agora, enquanto a ciência da síndrome alfa-gal está emergindo. Por favor, seja seu próprio defensor, com o seu provedor, com sua farmácia, com clareza sobre os comprimidos, com os formuladores de políticas, com os fabricantes, com todos e para aqueles que já estão fazendo isso, obrigado. Vocês são campeões e somos muito gratos pelo trabalho que vocês estão fazendo para levar todo o campo adiante. O segundo apelo à ação é para as farmácias e hospitais. Precisamos acolher esta população de pacientes porque o risco é muito real e em alguns cenários pode ser fatal. Então espero que os líderes de hospitais e farmácias não ignorem os pacientes com síndrome alfa-gal e possam se esforçar mais para encontrar soluções para essa população de pacientes e para as farmácias que estão dispostas a ajudar o paciente alfa-gal, mesmo com um reembolso um pouco menor. Agradeço e saúdo vocês e outras farmácias que estão procurando soluções nesse tópico. Estamos felizes em trabalhar com vocês também. E esse é o seu chamado para a ação, abraçar esse tópico e ajudar a encontrar uma solução, porque vocês são a cola para o paciente encontrar o medicamento certo, que é a farmácia ou a farmácia do hospital que, em última análise, fornece o medicamento ao paciente. Para os profissionais de saúde, vocês são nossos campeões, mas, por favor, vamos também trabalhar com o paciente para ajudá-lo a encontrar os medicamentos certos, ajudá-lo a navegar pelos problemas do seguro, porque isso é importante, receitar, dispensar conforme escrito, quando apropriado, para que o paciente possa obter o medicamento certo. Campeão dentro do seu próprio sistema hospitalar para ter os sistemas de alerta corretos no sistema EHR do hospital, o sistema de registro eletrônico de saúde, para que esses pacientes possam ser monitorados e rastreados e haja alertas corretos acontecendo para que eles recebam os medicamentos corretos para a internação de que precisam. Também no período perioperatório, eles recebem o cuidado de que precisam. Então, precisamos de mais apoio também para as empresas farmacêuticas. Acho que mais transparência é fundamental. A Associação Médica Americana também tem uma política sobre isso, mas ter a carta de resposta padrão é o caminho a seguir e estamos procurando colaborar e, como pacientes, quando vocês ligarem para as empresas farmacêuticas, por favor, defendam a si mesmo também. E para as empresas farmacêuticas, por favor, aceitem essa condição desafiadora e ajudem os pacientes a encontrarem os medicamentos certos. E na extrema-direita, muito trabalho precisa ser feito na frente política. Muito está acontecendo. Obrigado aos pacientes que se defendem. Muitos estados agora estão tornando a síndrome alfa-gal uma condição para o CDC. Muitas organizações, como o grupo Quad-Al, estão observando os pacientes com alfa-gal, reconhecendo que os medicamentos também são um problema. Elas têm falado sobre isso em seus sites e muitas outras, como organizações farmacêuticas, cardiológicas e outras, também estão se engajando nessa causa. Há muitas pessoas envolvidas na formulação de políticas que estão engajadas nesta causa e são necessários mais recursos para a pesquisa para que possamos tratar a doença. Portanto, é preciso trabalhar mais nesse sentido. É claro que estamos aqui para servir e tentar ajudar, trabalhar com todas essas partes interessadas para que possamos ajudar da melhor forma os pacientes com síndrome alfa-gal e encontrar os medicamentos certos para que eles possam estar seguros.
Mas meu apelo à ação para nós mesmos é que queremos ouvir você, para que possamos atendê-lo melhor. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco e nos dar o seu feedback. Podemos não ser perfeitos. Nossa intenção e nosso desejo de ajudá-los são perfeitos, por isso estamos constantemente tentando melhorar para que possamos ajudar o maior número possível de pessoas. Obrigado por me convidarem para falar sobre este importante tema e dedico este tema a todos os pacientes e defensores que estão trabalhando arduamente para garantir que os pacientes estejam seguros nessa condição difícil de controlar e que não é muito bem compreendida. Isso requer mais recursos, portanto, para todos aqueles que estão trabalhando com políticas, defendendo seus interesses e auxiliando outros pacientes em grupos do Facebook. Muito obrigado. Vou encerrar aqui e verificar se há espaço para perguntas ou se estamos no tempo previsto. Obrigado, Dr. Shah, por essa apresentação tão informativa e também pelo trabalho tão importante que você está realizando para os pacientes com alfa-gal. Acho que há algumas perguntas no chat. Quer que o Patrick ou eu as leiamos para você? Seria ótimo se você pudesse ajudar a facilitar. Eu não as li. Tenho lido um pouco, Liz. Sim, então, uma das primeiras perguntas foi sobre a solução de lactato de sódio e como podemos saber se o ADIs estão na embalagem ou no dispositivo. Como isso é divulgado, eu deveria ser ou é obrigatório? Excelente pergunta. Essa é uma daquelas coisas que nem mesmo o seu hospital sabe. É por isso que estamos colaborando com alguns dos principais sistemas hospitalares e precisamos de mais colaborações para que possamos fornecer um recurso central para esses sistemas hospitalares com essas informações. Temos uma linha direta configurada para profissionais de saúde e hospitais para que eles possam obter essas informações super rápido. E elas também estão no sistema deles. Mas, ótima pergunta, porque isso não é algo em que você pensaria quando estiver doente no hospital. E às vezes, até mesmo sua equipe de saúde pode não estar pensando nisso. Isso aconteceria na farmácia do hospital, mas quanto mais profissionais souberem sobre a embalagem, melhor será o atendimento que poderemos oferecer. Obrigado. Vou ler mais adiante se estiver tudo bem. Quer dizer, se as pessoas tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para ativar o som e participar, ou simplesmente digitar no final do chat. Mas a próxima pergunta era com que frequência os ingredientes inativos são verificados, já que eles podem ser alterados a qualquer momento. Verificamos a cada 6 meses e, frequentemente, a cada 3 meses para garantir que estamos obtendo as informações mais atualizadas possíveis. Se recebermos muitas consultas sobre um medicamento específico, como, por exemplo, a levotiroxina, verificamos com ainda mais frequência. Quando temos uma carta-resposta padrão, que é o padrão ouro sobre o que falei. Esse é o cenário ideal, porque significa que a empresa farmacêutica também está assumindo um compromisso. Então, não precisamos verificar o tempo todo. Acabamos de nos comprometer a verificar com frequência e que não haverá ingredientes ou alergenos de origem animal naquele produto. Portanto, o padrão ouro para navegar pela frequência de verificação é uma carta-resposta padrão, mas estamos verificando com a maior frequência possível e também de forma prática. E a razão pela qual digo isso é porque, se uma farmácia tem um produto em sua prateleira, ela pode estar usando aquele frasco por mais de 3 meses, porque não está distribuindo todos os 500 comprimidos ao mesmo tempo. Então, se verificamos isso, então é um período razoável para eles manterem aquele frasco. Esse NDC, para ser mais específico, ótima pergunta. Obrigado. E outra questão de esclarecimento, a marcação no rótulo é certificada como livre de animais AF, na clareza do comprimido. Isso inclui também a segurança do alfa-gal? Obrigado por fazer essa pergunta. Isso significa que não contém ingredientes de origem animal. A exceção a isso será a carragenina, porque ela vem de, como eu disse, uma fonte vegetal. Então, se você é alérgico à carragenina, quando entrar em contato com nossa equipe de farmácia, por favor, informe-os. Por favor, verifique também se há carragenina.
E quando entrar em contato conosco, diga também: ei, eu tenho síndrome de alfa-gal, mas não tenho problemas com lactose. E isso às vezes pode nos ajudar a navegar melhor por você. Mas quando se trata de certificação livre de animais, é apenas para ingredientes de origem animal. Então, a carragenina seria a exceção que você deveria nos informar ou verificar você mesmo. E nesse tópico, houve uma pergunta sobre como manusear a carragenina versus como a celulose que pode estar listada em cápsulas veganas. Então, no contexto específico da celulose, às vezes dizem cápsulas de HPMC, cujo C em HPMC significa celulose. Tudo bem. Agora, se algumas pessoas e eu dissermos isso, particularmente no contexto de produtos de venda livre, onde a supervisão regulatória é um pouco menor e as pessoas podem rotular as coisas de maneira que quiserem, e se estiverem criando seus próprios termos, como celulose de carragenina, então você sabe que eu assumiria a responsabilidade por isso quando eles criassem seus próprios termos, ou algo assim. Mas HPMC, você pode ter certeza de que é uma hidroxipropimetilcelulose, é uma cápsula à base de plantas e que também contém a palavra celulose. Obrigado. Ainda vejo mais algumas perguntas e, em seguida, alguns agradecimentos chegando. Mas a próxima pergunta será qual é a linguagem correta, ou melhor, a ser usada. Ao perguntar a um fabricante se uma receita é segura para o alfa-gal e se há algum recurso disponível para um e-mail de exemplo ou uma receita para fazer uma ligação telefônica para um médico ou fabricante, bem, obrigado pela ideia. Faremos isso por você. Apenas nos dê então com certeza podemos fazer isso. Em relação à primeira parte da pergunta, aqui está o que eu recomendaria. Por favor, diga à pessoa ao telefone que você tem a síndrome de alfa-gal. Ok, ela pode ou não saber sobre isso, mas pelo menos você a informou. E se ela souber, isso é muito útil. Em segundo lugar, se você puder verificar seus ingredientes e verificar isso com a pessoa que está falando com você ao telefone, com base nos ingredientes, que eu apenas comumente dito a você, esteroide de magnésio de gelatina, você sabe, qualquer tipo de glicerina num polissorbato certo e apenas fazendo a eles aquela pergunta extra, dizendo, ei, você tem certeza de que esses não são de origem animal? Então, isso vai te ajudar a ter mais certeza e, idealmente, pedir a eles para te enviarem um e-mail como acompanhamento por escrito, para que você possa entrar por escrito também, dizendo, ei, este medicamento tem ou não ingredientes derivados de animais? E claro que isso é o melhor que você pode fazer. Eu não tenho razão para dizer que você não deve necessariamente acreditar no fabricante. Você tem que se esforçar mais para ter certeza que você é o mais preciso possível em obter as informações que você precisa para a sua segurança. Obrigado. Eu tenho mais duas perguntas restantes. Eu tenho uma sobre mais que veio durante os registros, é sobre advocacia, como as pessoas podem defender a rotulagem correta em produtos e como elas podem apoiar a missão da Pill Clarity, fazendo isso, como elas podem encorajar o esforço. Sim, então obrigado por fazer essa pergunta. Nós entraremos com uma petição de cidadão para o FDA 1. Há 5 anos pedimos transparência sobre medicamentos. Infelizmente, nada aconteceu. Muitas pessoas assinaram a petição, mas outras também podem. Envolver-se com o FDA para tornar isso uma política significa que não precisamos de clareza sobre os comprimidos. Talvez não precisemos de todos esses outros desafios com os quais estamos lidando. Se isso se tornar obrigatório, ficarei muito feliz se tornar obrigatório pelo FDA. Então, você sabe, a lista de desejos número 1 é defender diretamente o FDA para tornar a transparência de ingredientes derivados de animais obrigatória. E lembre-se de que eu mencionei brevemente que a Associação Médica Americana também aprovou uma política como essa há mais de 4 ou 5 anos. Em segundo lugar, quando você falar com a empresa farmacêutica, peça a ela que colabore com a clareza dos comprimidos. O motivo para isso é que,
Dessa forma, podemos ter a carta de resposta padrão no local central, para que, quando um paciente tiver 5 medicamentos, 10 medicamentos, possamos fornecer a ele essas informações de maneira mais completa, instantaneamente, em vez de ter que ligar para vários fabricantes e esperar no telefone por 15 a 20 minutos, por um e-mail, o que não é prático nos dias de hoje. E, em terceiro lugar, é claro, ajudar uns aos outros. E muitas coisas em nível de política que estão acontecendo em nível estadual seriam ótimas, mas obrigado por você oferecer seu apoio significa muito. Eu acho que o último comentário aqui foi de uma farmacêutico de hospital, mas a preocupação deles era como lidar com um novo paciente, alergia e, especificamente, parecia que a preocupação era se eles não tinham tempo para verificar todos os medicamentos com medicamentos veganos ou como eles determinam se o medicamento é seguro. O que está em suas mãos é seguro se eles têm uma farmácia movimentada e estão com pressa. Uma questão muito prática, infelizmente ou felizmente. Felizmente, porque existem hospitais por aí que às vezes têm uma equipe dedicada a resolver isso, o que é incrível. Infelizmente, porque leva muito tempo para fazer isso direito. Então, a questão exata de ter um produto em suas mãos, um que você pode verificar diariamente, um medicamento, 2 comprimidos de clareza, é o seu recurso, porque estamos colaborando diretamente com a farmácia do hospital e estamos fornecendo essas informações em uma linha direta e acredito que é ainda mais rápido e melhor do que o medicamento diário por causa dos dados que mostrei sobre as imprecisões dentro deste banco de dados. E, em terceiro lugar, é claro, você mesmo ligar para o fabricante do medicamento. Em quarto lugar, é lembrar desses ingredientes comuns derivados de animais e navegar na lista de ingredientes e muitas das vezes você verá gelatina, glicerina, etc. E você saberá o que não usar. Então, quando se trata do que usar, é quando você vai fazer as primeiras ideias que eu disse, que é o medicamento diário. Ligue para o fabricante, mas verifique a lista de ingredientes dos alergenos comuns que você conhece, que são derivados de animais, o que ajudará você a eliminar seu produto muito rapidamente. Então, quando você estiver usando um recurso como o Pill Clarity, Daily Med, o fabricante que irá ajudá-lo a identificar o que usar, infelizmente, é por isso que existimos, para torná-lo menos complicado para todo o sistema de saúde como um todo. Então, não há uma resposta melhor do que essa nos dias de hoje. Uma última pergunta surgiu. Parece talvez simples de responder. Se uma operação está agendada e é necessário tempo, quanto tempo é necessário para discutir medicamentos com clareza sobre os comprimidos antes de ter uma resposta? Em primeiro lugar, respondemos a todos os pacientes. Esse é o nosso objetivo. Então, se você não tiver notícias nossas, entre em contato conosco novamente. Envie-nos um e-mail diretamente. Nossa equipe é muito dedicada a ajudá-lo. Então, esse é o número 1. Número 2. Temos, como eu disse, um banco de dados de quase 5.000 medicamentos. Então, podemos fornecer muitas das respostas para você muito rapidamente. Infelizmente, para alguns deles, temos que entrar em contato com o fabricante e esperar pelo tempo de resposta. E esse tempo de resposta pode ser um dia ou, como eu disse, 3 semanas. O ideal é que você converse com sua equipe médica sobre quais produtos eles estão usando. Obtenha essa lista e planeje por pelo menos 1 ou 2 semanas para nos ajudar a fornecer essas informações. E eu digo isso de forma vaga. Nosso objetivo é para fazer isso muito mais rápido do que isso. Mas você sabe, se você tiver tempo e for um procedimento planejado mais adiante, então definitivamente leve algumas semanas. Diga-nos se precisar de respostas imediatamente e tentaremos fazer o melhor que pudermos. Muitos consultórios odontológicos já trabalham conosco e dissemos a eles produtos comuns que eles adaptaram em suas clínicas. Então, eles deixaram de usar produtos comuns derivados de animais para produtos não derivados de animais e, então, isso eles podem fazer por um longo tempo. Acho que isso esclarece a maioria das perguntas. Então, muito obrigado.
Vejo um comentário aqui da Sharon, dizendo que todos nós que nos beneficiamos do serviço deveríamos apoiar a medicina vegana. Quero ser vulnerável e, na verdade, agradecer a Sharon por dizer isso e também por nos apoiar e aos muitos outros pacientes que fizeram isso. Eu não tenho síndrome alfa-gal. Muitos de nossos farmacêuticos, na verdade, não têm síndrome alfa-gal, mas somos apenas seres humanos bem intencionados, tentando fazer o bem e estamos tentando manter o serviço gratuito e precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Então, Sharon, você derreteu meu coração por realmente colocar isso no chat. Então, obrigada e obrigada a todos os pacientes que nos apoiaram, você sabe, nos dando algum dinheiro para doações, mas também nos dando ideias, sugestões e nos defendendo no domínio público. Dr. Shai, há uma maneira de doar? Porque vi que houve uma pergunta antes sobre como podemos apoiar. Sim, você pode ir à fundação veganmed.org e doe lá, ok? Ótimo. Muito obrigado por passar esse tempo conosco esta noite ou hoje à tarde, dependendo de onde você estiver. Para aqueles que se juntaram um pouco tarde, talvez por causa da diferença de horário, isso foi gravado, então enviarei a gravação para todos na lista de inscrição. Obrigado novamente, obrigado a todos por participarem, obrigado, Dr. Shai, obrigado.